Olá! Sejam muito bem-vindas ao Paicificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Meu nome é Andresa Pires, eu sou terapeuta de cura de paz e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravar o seu máximo potencial, principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: relacionamento, carreira, finança e autopoder, autoconfiança, autoestima. O nosso episódio de hoje é muito, muito especial, porque nós temos aqui hoje uma convidada VIP maravilhosa, uma super poderosa, né? Uma das minhas map lovers aí, para falar um pouco da transformação dela. Então, estou muito feliz mesmo. Bianca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Andresa. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Ai, que lindo! Obrigada eu pela oportunidade de te entrevistar. É uma honra, Bianca, te receber nesse quadro. Você está estreando esse quadro, então assim, eu estou muito feliz, né? Que seja uma de várias, eu tenho certeza que vai ser. É uma honra te receber aqui, porque você topou, né, contar das suas transformações. E é muito importante, né, que você nos relate isso. É importante para que eu melhore o meu método, é importante para que pessoas que estão passando pelas dores que você passou, ou até piores, possam se inspirar na sua história, né, e acreditar que para elas também tem solução. Então, vamos ver se você está qualificada para participar do quadro Pacificando. Vamos lá. Vamos lá? É, Me responde, você quebrou bloqueios emocionais e destravou o seu potencial? Sim, quebrei bloqueios emocionais e destravei meu potencial. Oh, delícia! Isso é muito bom de ouvir, meu Deus. Bom demais. Então, que coisa boa. Está qualificadíssima. Parabéns, Bianca. Obrigada, muito bom. Então, me fala como que era a sua vida, Bianca, antes da cura de paz? Eu tinha muitas dificuldades, tinha muitos sonhos, muitos objetivos a serem alcançados e não conseguia chegar num resultado que para mim era satisfatório, não conseguia realizar sonhos que eu tinha. A sensação que eu tinha era que a minha vida estava parada, estava travada. E me fala um pouco sobre isso, me aprofunda quais sonhos você tinha, como que é, o que que você esperava, o que que você estava almejando? Bom, eu almejava um crescimento profissional, estudei muitos anos para que isso acontecesse, almejava a conquista do meu imóvel de uma casa e almejava conseguir um relacionamento que me trouxesse uma possibilidade de ter uma família. E dentro também da minha área profissional, eu estava mudando um pouco de caminho, indo para uma área mais da psicanálise, mais da área da psicologia e consegui também. Muito bem. Você disse que você se sentia como se a vida tivesse travada, né? Isso. E como que era para você acordar com essa sensação? O que que você pensava? O que que vinha na sua mente? Você se comparava? Enfim, o que que acontecia com você? Qual que era o sentimento nessa vida travada? Eu via muitas pessoas realizando, conquistando coisas que eu desejava, queria muito. E acordava de manhã e falava: "Poxa vida, será que eu nunca vou conseguir, nunca vou alcançar? Será que eu estou sonhando demais? Será que eu estou desejando muito algo que não é para mim?" E tinha uma frustração, uma angústia enorme, que eu tinha que lidar todos os dias, dificuldades no trabalho, que eu ficava assim: "Gente, eu estou tentando melhorar, mas eu não consigo, eu não consigo entender aonde que eu estou errando, no que eu preciso mudar, melhorar para conseguir chegar onde eu quero." Caramba, eu imagino tanto que deve ser frustrante, né? Caminhar desse É jeito e é acordar e sair da cama para enfrentar muito uma rotina. muito doloroso, porque a gente
tenta de todas as formas, por exemplo, você estuda, procura um emprego melhor, você às vezes recebe feedbacks de alguma coisa que você tem que melhorar e você busca fazer curso, busca fazer alguma coisa para melhorar naquilo, e o resultado não vem, aquilo não adianta, as coisas não mudam, o botãozinho não gira. Entendi. Eu falei que você vai inspirar muitas pessoas. E por que você me procurou, Bianca? Eu procurei porque assim, é como se fosse assim, a última tentativa, depois de muitas. E você chegou para mim meio que assim como um presente de Deus. Eu estava num momento da minha vida que eu precisava assim, eu estava cansada, tipo, já tentei tudo, eu já fiz tanta coisa e nada mudou, a chave não virou, eu não consegui ainda. E os dias passando, os anos passando, e vivendo aquela mesma situação, a mesma história, o mesmo ciclo. E aí você chegou para mim, assim, de uma propaganda que eu vi de um curso que você ia fazer, e assim, pontualmente dentro da dor que eu estava vivendo. Eu falei assim, caramba, essa pessoa vai ser a última tentativa. Assim, isso aqui vai ser minha última tentativa. Ela está falando assim, como se ela estivesse falando para mim, como se você estivesse falando assim, Bianca, eu posso fazer isso e isso, eu conheço isso que vai te ajudar naquilo. E eu falei, não, eu preciso tentar. Nem que seja a última vez, e eu falo, não, não vou mexer mais com isso, mas eu preciso tentar. De cargo de consciência, né? Você acreditava, Bianca, que eu poderia te ajudar? Ou você ficou naquela coisa? Você comentou um pouco, né, sobre a sua última cartada, a sua última tentativa. Mas seja sincera para mim, porque quando a gente sofre, quando a gente está naqueles momentos assim que a dor está apertando, parece que não tem solução, né? Então, assim, Verdade. parece que nenhuma pessoa que chegar vai ser capaz de nos ajudar. Como que era isso para você? Você conseguiu acreditar que eu poderia te ajudar? Ou no início foi meio. Pode ser Sendo sincera, a gente está em ambiente. sincera, não. Sendo bem sincera, não. Eu me vi dentro dos pontos, das situações que você dava de exemplo. Falei, não, isso acontece comigo. Mas eu fui assim, eu vou tentar, é minha última cartada, mas não acreditava, porque a gente passa por tantas coisas, tantas situações, e o resultado não chega, que a gente fica desacreditado de que alguma coisa pode acontecer para ajudar. E você já comentou que tentou sozinha, mas reforça isso para mim. Você já tentou vencer seus bloqueios sozinha? Você comentou aí, né? Que... Muito, muito. Fiz muitos cursos, assistia muitas palestras, principalmente inteligência emocional. Gente, quanta palestra de inteligência emocional já participei, para ver se alguma coisa melhorava. Falei: "Gente, não pode, tem alguma coisa que ainda não está na minha visão, que eu ainda não entendi, que vai mudar, que vai me ajudar". Então, assim, fiz muitos, muitos cursos. O pessoal até assusta e fala assim: "Nossa, Bianca, quantos cursos você já fez? Você tem, assim, sua vida inteira você estudou". E foi, muita coisa que eu estudei, mas nenhuma delas me ajudou. Fiz terapias há alguns anos atrás, terapias convencionais, que ajuda a tratar muito pontualmente a situação que a gente está vivendo, mas não tão profundo quanto o método e essas situações de terapia que a gente tem vivido ultimamente, que eu tenho feito com você ultimamente. Muito bem. O que você notou de diferente entre as terapias convencionais, né? E você sendo da área, você tem o conhecimento sobre elas mais a fundo, e o método cura de paz. O que que você notou assim de diferente? A diferença que eu notei é que, das terapias convencionais, a gente trabalha muitos pontos de passado, fala um pouco sobre o passado da gente, vê o presente, mas é como se fosse você falando e o outro terapeuta te ouvindo, te dando algumas técnicas, por exemplo, assiste um filme, lê um livro e faça uma reflexão com a sua vida.
é válido, a gente consegue detectar algumas coisas. Mas a técnica que você utiliza comigo, durante o processo da técnica, a gente é como se o meu inconsciente abrisse e o meu emocional tivesse ali conectado com o que a gente está trabalhando, e vem insights, vem links, vem situações, lembranças que eu vou tendo de coisas que eu nem imaginava, que vão aparecendo e que eu falo assim: "Caramba, isso aqui tem algo importante, isso mexeu comigo". E eu ficava assim, não, é como se você ouvisse uma palavra e aquela palavra abrisse algo dentro de você, no seu inconsciente, você fala: "Tem alguma coisa ali. Isso aqui está fazendo muito sentido para mim". E antes não tinha isso, não fazia esse sentido. Eu E falei que quando você conta a minha história, porque primeiro eu conto a minha história para você e você depois me devolve a minha história, você conta ela na sua versão para mim. Quando você me devolve a minha história, vem palavras que chamam a atenção e eu falo assim: "Tem alguma coisa ali. Isso uhum. aqui me incomodou ou isso aqui me chamou a atenção". E aí, quando a gente começa a pegar essas palavras, essas situações que vão, trazendo chamando alguma atenção, a gente vai abrindo aquilo ali como se fosse um fio de novelo, puxando até chegar no meio ali, a gente vê que tem muita coisa dentro daquilo. A palavra faz você sentir algo, né? Ela te toca. E faz a gente fazer conexões com outras coisas que a Hum, gente nem imaginava. é exatamente isso. A gente não E uma imagina. coisa e uma coisa que eu acho muito bacana nisso, porque eu faço um link também com o que Freud ensina da associação livre, da técnica que ele desenvolveu da associação livre, que é o paciente falando, né. Mas essa associação livre, ela tem uma via de mão dupla, dupla, quer dizer, não é só o paciente falando, é o analista também contando a sua história que faz essa conexão e abre um leque de coisas que a gente não imagina. Você falando disso me lembrou, tem um documentário no Netflix falando sobre o método Stuart, método, alguma coisa assim, que é exatamente essa abordagem aí, uma abordagem diferente, né? Porque a É, abordagem de só ouvir, a pessoa às vezes fica assim, não, ele não está levando a sério, ele não está funcionando, né? E é e mais mui doloroso. e muitas vezes a gente vai no consultório, procura um terapeuta, querendo que ele te dê a resposta, que ele resolva seu problema, só que não é assim que funciona. Mas quando tem essa troca que você trabalha com a gente, de contar a nossa história, porque aí vem a troca, a sua interpretação, o seu entendimento, a maneira como você conta a história que eu te passei, que é minha, vem coisas ali, vão aparecendo coisas, é como se eu estivesse ouvindo eu contando a minha história, de uma maneira diferente. Que no fundo é exatamente isso. É, Pessoal, a técnica que ela está falando, que eu utilizo, tirei do umbigo, não, tá? É... Ixi, eu vou passar vergonha agora. Não vou, não. achou! Não vou, não. Não vou passar vergonha, não. É uma técnica cientificamente comprovada. Ó, ciência por trás do TEP. Né? E a gente, claro que não é só a técnica, né? É o conduzir. Né? E aí o terapeuta conta muito, né, Bianca? Muito. Mas dentro do método é isso, né? A gente está falando aqui de pontos de acupuntura. Ó, e a gente faz uma limpeza profunda no inconsciente por meio do método cura de paz. A base dele é essa técnica e outras técnicas da terapia, né, da psicologia, da neurociência, do enneagrama, de um monte de coisas aí que eu utilizo, que vocês não precisam nem ter conhecimento, né, porque o que importa no final é vocês saírem lá na frente com o resultado que vocês desejam. Muito bom, Bianca. A Bianca, sendo a minha companheira aí diária, ela traz a coisa de uma forma mais técnica. Isso, assim, eu morro de orgulho, tá? O ego aqui dá uma inflada. Dá uma inflada, né? Muito bem. Você já tomou algum medicamento, alguma coisa para ansiedade, para algum tipo de coisa
nesse âmbito emocional ou não? Já. Antes de eu começar a terapia com você, eu vivi uma situação na minha vida que eu fui no fundo do poço, cheguei no fundo do poço. E aí eu tive que tomar remédio, tive que tomar remédio para ansiedade, tive que tomar remédio para ajudar a dormir, e principalmente remédio para trazer, vamos dizer assim, a alegria, o prazer de viver, que eu não tinha mais. Eu cheguei numa situação que eu não via prazer na vida mais. A vida para mim não fazia mais sentido. E aí eu precisei usar de remédio nesse período da minha vida. Para tentar reerguer, né? É, E assim, vamos ser sinceras aqui, pode ser sincera comigo, né? É, o quanto você acha que o remédio devolve alegria para sua vida? é muito pouco, porque durante o período que eu tomei remédio, ele ajuda, mas não resolve 100%. Ele é só um acompanhamento, vamos dizer assim, um complemento, não um acompanhamento, um complemento do tratamento. Se você não está preparada ainda para parar de tomar o remédio, você perde. E isso não. As emoções continuam ruins, ele não ajuda a melhorar as emoções, você continua sentindo as mesmas coisas. Ele traz um paliativo para ajudar a melhorar um pouco, mas não é 100%, é um conjunto. Na verdade, você precisa de um conjunto. Você precisa do remédio, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer a terapia. E quando uma dessas pernas falta, você não consegue. E a técnica que você traz, ela trabalha não só na questão da nossa história, da terapia em si, mas ela trabalha principalmente na área que o remédio deveria atuar mais, que é o emocional. Então, ela trabalha nos dois. Ela trabalha o nosso psicológico, o nosso inconsciente e no emocional também. E isso traz um equilíbrio para a gente sem necessidade de tomar medicamento. Muito bom. Então, complementando o que a Bianca, né, disse para a gente, medicação é sim recomendada, né? Dependendo da situação que você estiver, se você não estiver aguentando, suportando, é sim, a gente não tira a importância do medicamento. Mas ele não resolve, ele não é como, por exemplo, você chegar, imagina um rapaz acidentado, e aí a perna dele está lá com o osso exposto. E aí você leva esse rapaz para o hospital. Chegando lá no hospital, o que, que ele mais está sentindo? A dor. Dor, a dor. E aí o que é o remédio? É você dar para aquele rapaz apenas o remédio para dor. Resolveu o É, problema dele? O osso dele continua lá para fora da perna. Ele não vai é só resolver o para ajudar na dor. é É, só para aliviar, porque ali naquele, né, ele está sofrendo. E o remédio é exatamente isso, ele te tira um pouco daquela sensação de sofrimento. Mas é. como a Bianca é da minha área, a gente sabe que o remédio ele atua nas sinapses, né, nas trocas de sinapses, né, em que o nosso consciente vai fazendo. Então, ele atua nas emoções ruins e nas emoções boas. E o que, que acontece quando atua nas ruins e nas boas? Você não sente aquilo que te machuca, mas você também não sente aquilo que te dá prazer. E aí você fica um zumbi, é apático, é uma das grandes reclamações que eu tenho aí quando os clientes chegam aqui e estão É. medicados, né? E, É... e acaba trazendo alguns efeitos colaterais também, né? Porque você está tomando uma via oral que vai para o estômago e pode trazer efeito colateral. Todo remédio tem algum efeito colateral. A gente não está falando que não tem que tomar remédio, mas tem situações que o remédio não é mais necessário, e aí você consegue fazer um tratamento mais fácil, sem precisar de medicação, e tem outras situações que você realmente precisa da ajuda da medicação, e só porque você está sentindo melhor não quer dizer que você tem que parar de tomar sem avaliação médica. Sempre, sempre. É aquela coisa do rapaz, ele chegou ali, tá sentindo dor. Eu também não vou operá-lo sem medicação, sem né, apaziguar a dor dele. E aí ele precisa operar e precisa continuar tomando remédio para dor, até o momento que ele não precisa mais nenhum dos dois É, e restituiu a perna.
né? Grande problema é que muitas vezes as pessoas ficam tomando medicação para o resto da vida achando que vai resolver o problema. E aí elas param e falam: minha depressão voltou, minha ansiedade voltou. Não é que voltou, ela sempre esteve ali. Ela só estava, vamos dizer assim, travada Camuflado. de agir, exatamente. E É, você comentou que a técnica atua em 2 âmbitos, na verdade, ela atua em 4. Aqui, dentro da cura de paz, a gente atua sempre no emocional, no mental, no espiritual e no físico. Então, assim, é um conjunto. É por isso que ela é verdade. tão mais funcional, porque ela atua em todos esses âmbitos aí. Muito bom, menina. Gente, é bom conversar demais com essa pessoa, é bom demais conversar com a gente da área. Mas me conta uma coisa, Bianca. Você começou a falar pra gente que tinha uma história muito difícil. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Não sei se você vai escolher essa história ou talvez outra. Mas assim, me conta uma história, um acontecimento difícil da sua vida, que marcou a sua vida, antes do Cura de Paz. Então, como eu disse, eu estava na minha última tentativa. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida, que eu falo que foi o meu fundo do poço. Foi um momento que eu perdi tudo que eu tinha na vida, inclusive a alegria de viver. Eu entrei num processo de depressão por causa disso, eu perdi o emprego, eu perdi casa, eu perdi carro, eu perdi sonhos, mexeram na minha vida de uma maneira muito abrangente, na minha emocional, na física e na minha espiritual. E eu entrei num quadro depressivo profundo e foi muito difícil sair dessa situação. E no momento que eu achava assim, não, agora minha vida vai romper, eu vou conseguir as coisas que eu almejo, veio tudo ao contrário. Só piorava até que chegou numa situação que eu falo, e agora? Eu não tenho mais para onde correr. Para onde que eu vou agora? Não, tá só piorando e chegou justamente no fundo do poço mesmo, porque é aquele momento que você fala assim, e agora? Não tem mais nada para acontecer de pior, só falta morrer. Tudo que poderia acontecer, aconteceu. O que me resta agora é só a morte. E era essa a sensação que eu tinha. É tanto que eu desejava algumas vezes morrer, porque eu falava, para que continuar vivendo? E aí, quando você aparece com essa técnica, com o trabalho que você oferece, eu falei assim, gente, por que não? Eu não tenho mais nada a perder. Então, assim, é mais uma tentativa que eu vou buscar para ver se algo vai melhorar. Mas foi um momento muito difícil que eu vivi na minha vida que me abalou em todas as áreas, todas. Entendi. Foi quando você entrou na medicação, né? Não tinha, para você não tinha Foi, mais uma luz no fim do túnel. foi. Emocionante. Eu segurei aqui. Emocionante. E o que aconteceu, Bianca, depois da cura de paz com você, que você jamais, assim, imaginou que aconteceria, né? Qual que foi, assim, a grande sacada que você Bom, conseguiu, que você fez? Qual foi sua volta por cima? Conta pra gente. o mais engraçado nisso aí é que quando a gente começou a fazer, e você conversava comigo, você falava assim, Bianca, isso vai mudar. Você vai ver que vai chegar uma hora que isso vai mudar. E eu assim, na minha cabeça, eu ficava assim, será? Já ouvi tanto essa história das pessoas falarem assim, não, você vai conseguir, você vai ver, tem uma hora que sua vida vai mudar, as coisas vão melhorar. E eu ficava assim, gente, mas eu só fico no ouvir, eu não estou vendo. E aí, quando eu comecei a fazer a terapia com você, a cura de paz, não é uma coisa assim que você vai percebendo rapidamente. Algumas coisas vão mudando dentro de você e chega num momento que você fala assim: "Uau, eu consegui isso, gente, e não é que é verdade? Isso acontece mesmo?" E você fica assim, meio que não acreditando, falei: "Mas é verdade, eu estou vivendo isso mesmo?" E aí você fica assim, tentando se beliscar, né, para ver se aquilo é verdade, e realmente é verdade, está acontecendo comigo. E assim, para mim foi uma das primeiras coisas que eu consegui superar e alcançar algo que eu desejava muito, porque
eu vivia muitas situações no trabalho que as pessoas sempre falavam assim comigo: mas Bianca, você trabalha com RH, você precisa ter uma relação, um relacionamento interpessoal melhor. E eu falo assim, gente, mas como que eu posso melhorar isso? Eu não estou conseguindo chegar nesse nível, nessa exigência que vocês estão me colocando. E não é por falta de não querer. Desejava muito conseguir isso, mas tinha bloqueios dentro de mim que estavam relacionados a situações que eu vivi no meu inconsciente dos meus pais, principalmente com o pai, que me impediam de ter um bom relacionamento em algumas situações que eu me pegava no automático, situações que me pegavam despreparada, que eu reagia no automático. E aí eu ficava, e agora, como é que eu vou virar isso? E à medida que a gente foi trabalhando, e eu fui vendo as pessoas no trabalho elogiando, falando assim, nossa, a Bianca está mais alegre, a Bianca está mais aberta, ela está mais divertida, o que aconteceu com ela? E eu pensando assim, e às vezes a gente nem percebe, a gente muda, por isso que eu falo, a gente vira essa chave e nem percebe. Aí quando vem o retorno do outro, que você fala assim, nossa, e é verdade, aconteceu mesmo. E eu recebi um feedback da minha gestora, que ela falou assim, Bianca, você está muito mais aberta, você está muito mais alegre, você está leve. E eu falei assim, nossa, que bacana você me falar isso, porque muitas vezes a gente não percebe e as coisas estão acontecendo e realmente você consegue alcançar um objetivo, aquela chave vira e você fala, agora é daqui para frente só melhorar. Então, é muito bacana isso, muito bacana. E eu posso falar também da questão da conquista que eu tive? Ou você vai me Pode perguntar isso falar, depois? pode. Nós vamos, assim, com relação ao trabalho, eu quero finalizar contigo aquela questão da autoconfiança, né? Como que você É, se sentia encolhidinha e traz isso para mim com as suas palavras, com o seu é jeito. porque isso me incomodava muito, me deixava, assim, realmente bem eu me sentia como se eu fosse uma incompetente, tipo, eu estou na área de recursos humanos e eu não consigo muitas vezes ter uma comunicação mais leve com as pessoas. E aí, quando eu recebo essa questão, esse feedback da minha gestora, que ela fala isso comigo, e eu consigo trazer leveza para uma área que exige isso, né? De você ser leve, de você acolher o outro sem o peso de justo ou injusto, é lei, não é lei. E não, isso para mim foi muito legal, foi muito bacana, porque era uma cobrança que eu tinha muito, é tanto que eu falei que eu fazia muitos cursos de inteligência emocional e não virava a chave, não rompia de jeito nenhum. E quando eu consegui isso, para mim, foi uma conquista muito grande, maravilhoso. Parabéns, parabéns, Bianca. E me fala um pouco assim, quando você começou a fazer sessão comigo, como que era o seu trabalho? Na questão do trabalho, eu tinha muita dificuldade, de passar para as pessoas, assim, o que realmente é importante numa atuação do gestor, que era como se eu tivesse querendo fazer o papel do gestor, só que, na verdade, no meu entendimento, eu estava ensinando o gestor, e o gestor, no entendimento dele, eu estava fazendo o papel dele. Então, Uhum. era um choque muito grande. E, Era outra e eu me empresa? senti. Em várias empresas que eu passei, eu sempre tinha essas situações. E tinha a questão do falta de reconhecimento financeiro, falta de oportunidade, de autonomia para trabalhar. E, e aí, à medida que eu fui fazendo o trabalho da cura de paz, em um ano na empresa, praticamente meu salário dobrou. Em um ano, praticamente foi o dobro. Isso. E, e aí veio esse reconhecimento financeiro, veio o reconhecimento do resultado do trabalho, porque eu tinha muito resultado em gerar assim, resultado de produto, porque o meu perfil é muito foco no produto, foco em resultado e não foco em pessoas.
E hoje eu consigo ter esse equilíbrio de gerar resultado em entregas que eu tenho que fazer e também gerar um resultado na habilidade de lidar com as pessoas, de ter essa sensibilidade de olhar para o outro e acolher ele e sem o foco só no resultado, no entregar o processo, sem ter o foco só no processo. Pois é, e é importantíssimo para a sua área, aliás, assim, né? Nós sabemos que as pessoas são admitidas pelo currículo e demitidas pela incapacidade aí, as incompetências de relacionar, né? Isso, isso. Me fala um pouco mais sobre as suas outras conquistas, a sua grande conquista, enfim, tem outras conquistas aí que eu não sei, me Tem, conta. mas assim, aqui vamos dizer assim, no momento está sendo êxtase, foi um processo que eu vivi que eu não acreditava, e no início, quando eu comecei a viver esse processo, eu ainda ficava assim, será que chegou a hora mesmo? Será que está na hora de fazer isso? Foi a compra da minha casa. Eu sempre achava que eu só ia conseguir comprar uma casa quando eu casasse ou quando eu tivesse uma outra pessoa que entrasse num financiamento ou entrasse com um valor de entrada para a gente conseguir comprar alguma coisa. E esse ano, no início desse ano, eu consegui comprar uma casa sozinha, dando a entrada, fazendo financiamento no banco e assim, ainda reformando a casa, consegui reformar a casa e pagar toda a documentação da casa dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu tenho condições. E eu achava que eu nunca conseguiria isso sozinha, que eu precisaria de uma terceira, uma outra pessoa junto comigo para conseguir alcançar esse sonho. E hoje eu estou aqui na minha casa, vivendo, morando na minha casa, dentro e com todas as condições que eu precisava, no bairro que eu queria morar, nas condições de casa, sem escada, com área privativa, todos os mínimos detalhes que eu desejei, que eu queria, eu alcancei. Ai, Eu meu consegui. Deus. Vou colocar Não no meu chora, bolso. não! Chora, não! Parabéns, parabéns, minha poderosa, parabéns, minha linda, parabéns mesmo. Né? Um dos tópicos que você colocou quando eu fiz, né, o seu check-up lá, né, do check-up inicial, foi que você queria comprar uma casa. Né? Você Queria, queria foi. conquistar a sua casa. E está aí, parabéns. Hoje, Parabéns, hoje gratidão. foi. Hoje está ticado, sonho realizado. Exatamente. Pois é, e você quer me falar mais? Esse é o sonho mor, né? Realmente é top, assim. Mas me fala um pouco mais, né? Tem mais conquistas aí em outras áreas, me conta. Como que Tem, era tem. você, né? Eu não sei, traz que eu te ajudo a colocar aqui de maneira mais Bom, como eu aberta, assim. tinha falado um pouco antes, eu era uma pessoa muito fechada, porque eu era uma pessoa muito frustrada em relacionamento. Eu, eu não entendia por que que eu não conseguia me relacionar de maneira amorosa com uma pessoa, né? E eu ficava assim, gente, eu devo ter algum problema, algum bloqueio. Eu pensava assim, até cheguei a espiritualizar demais a coisa, falei assim, não, deve ser espiritual isso aí, deve ter alguma coisa, alguma maldição familiar que me impede de alcançar isso. E eu ficava anos da minha vida sozinha, começava a namorar um cara e não dava certo, namorava há pouco tempo e já terminava, e ficava anos sozinha, sem conhecer ninguém, sem me abrir para ninguém. E hoje eu tenho tido a oportunidade, eu tenho conseguido conhecer caras bacanas e me relacionar. Estou num processo, vivendo um processo que eu não vou abrir muito aí não, porque depois, quando tiver melhor, a gente abre, mas estou no processo conhecendo a pessoa e está caminhando para ficar oficial. Pois é. Eu adoro essa parte, adoro, adoro, adoro. Me conta como que era você antes do cura de paz nos relacionamentos. Pelo amor de Deus, me conta aquela coisa do processo de Nossa, não se ver, não se enxergar, não ver valor era, em si, não ver essa era. mulher poderosa que você é, esse bom Eu, partido. Eu sempre via o bom, eu sempre colocava valor no outro e não via valor em mim. E a Andresa falava assim comigo, Bianca, olha para você, você é uma mulher bonita. As pessoas falavam assim comigo, você é uma mulher bonita, você trabalha, você sabe o que você quer, você tem sua família, você tem tudo.
mas eu não conseguia enxergar isso. Eu olhava para mim e eu não via beleza em mim. Era como se eu tivesse que lutar muito, batalhar muito para que o outro me valorizasse. Eu via valor no outro, achava o cara legal, achava bacana dentro daqueles detalhes que a gente costuma analisar e falar: "Ah, e tique para esse aqui tá legal, esse aqui tá legal, aprovado na minha lista. Nossa, eu preciso batalhar demais para que esse cara fique comigo". E não via que eu tinha muito mais coisa do que ele, muito mais qualidades, muito mais coisas para oferecer para ele do que ele para mim. E ficava naquela situação e achando que eu tinha que melhorar, que eu tinha que ser melhor, que eu não estava boa, que, eh, eu nunca estava no nível dele e às vezes eu estava muito mais acima do nível. Então, foi foram muitas situações que eu vivenciei, assim, que me olhava no espelho e não conseguia ver tudo aquilo que as pessoas falavam de mim, aquilo entrava no ouvido e saía no outro, não fazia sentido. Eu sei. E quem terminava os relacionamentos antes? É, eu achava que eram eles que terminavam, que eles não queriam, não gostavam de mim, que eu não tinha valor para eles, quando na verdade era eu me sabotando. Era eu que fazia de tudo inconscientemente para eles não me quererem, E porque eu aí não eles via valor em acabavam mim. e aí você fazia as coisas e eles te sabotavam, ó, você fazia as coisas para se sabotar e o que que acontecia? E aí eles desistiam, eles não queriam, não queriam continuar. Quando na verdade era eu que não queria continuar, e achava que o problema era tipo, eles que não estavam enxergando valor em mim, ou eu não era valorosa para eles, quando na verdade eu que não queria continuar a relação com eles, e me sabotava nisso, agia como mulher carente mesmo, como aquela que, tipo assim: "Olha para mim que eu sou a última bolachinha do pacote, sem mim você não vive", quando na verdade era eu que estava me sabotando, tipo: "Não, não quero nada com você não, você para mim não tem valor do jeito que o nível que eu preciso, eu tenho medo de me relacionar com você, eu não acho que eu tô soltura". Era umas coisa muito louca. Pois é, mas ultimamente você teve outras experiências aí com caras que eram até, né, Sim. assim, no nível, né, e no entanto você checou lá, né, não é assim também não, e aí, ou seja, né, a partir de um tempo É, para cá, quem está terminando as relações aí? quando essa chave vira, quando a gente faz essa mudança e que você começa a se olhar e fala assim: "Cara, uau, eu sou top mesmo". Não é se gloriando não, mas é assim: "Não, mas eu sou bonita mesmo, olha só". E o cara não quis dar valor, perdeu foi ele. Eu comecei a ter esses pensamentos comigo. E aí conheci alguns rapazes que eu falava assim: "Não, eu não preciso me submeter a esse tipo de coisa não, eu tenho muito valor dentro de mim, e eu não preciso rebaixar, descer esse nível para viver essa situação não. Tem muito cara bom aí que vai me fazer feliz". E aí eu comecei a fazer essas avaliações, que antes eu tentava segurar o cara: "Olha para mim, eu tenho valor", agora não. Agora eu olho para mim e falo assim: "Não, esse cara não me merece, eu sou muito valorosa para ele". Mudou, virou. Isso. É, virou a chave total aí, né. Parabéns, Bianca, parabéns mesmo. E assim, me fala só mais um pouquinho sobre como era a sensação de, quando você não estava num relacionamento com ninguém, aquela sensação de que: "Ah, estou sozinha", né, e tudo mais, e depois disso como que você começou a curtir você antes de entrar dentro, né, que do É, processo. Você estava comigo assim: "Nossa, minha vida é ótima assim". Me conta um pouco disso. antes eu ficava assim: "Nossa, o tempo está passando, eu estou envelhecendo, não conheço ninguém, ninguém se interessa por mim". E hoje eu olho para a minha vida e falo assim: "Gente, a minha vida está tão leve, tão boa, estou tão feliz com tudo que eu estou conquistando, com tudo que eu estou realizando, com o meu visual que eu olho para mim e gosto do que eu vejo".
E aí aparecem algumas pessoas, alguns caras assim que eu falo: "Não, minha vida está muito boa, eu não preciso, estragar o que já está bom não, deixa, eu prefiro ficar sozinha do jeito que eu estou, do que acompanhada estragando o que eu já conquistei". E esse é o Então grande hoje segredo. a gente tem o poder de escolher algo que realmente vai fazer bem para nós, porque antes eu escolhia algo que me fazia mal. Que não acrescentava, que não agregava na minha vida. Hoje não, hoje eu consigo ver o meu valor, eu consigo olhar para a minha vida e ter prazer em vivê-la, que antes eu não tinha. Eu achava que eu precisava ter alguém do meu lado para eu ser feliz, para eu conquistar algo, e hoje eu vejo que não, que eu sou feliz do jeito que eu estou, eu consigo conquistar as coisas sozinha, e se aparecer alguém na minha vida é para somar. Não é porque eu dependo dela para alguma coisa, mas é para somar, para os 2 viverem a soma do que ambos conquistaram. E isso é muito bacana, isso é legal Mas demais, quando essa chave vira. E eu não acreditava, eu achava que nunca ia acontecer. E quando a gente começa a viver o processo, você fala assim: "Nossa, isso realmente está acontecendo comigo", e tá acontecendo. e você falou o ponto-chave, né? Quando você não precisa mais tampar um buraco, você não precisa mais que o outro te complete, aí sim você está pronta para relacionar, né? Você está pronta para ter algo inteiro, algo que realmente vai te Isso, somar aí. Muito bem, isso. parabéns em todas as áreas aí, que coisa louca, apaixonada pelos seus resultados, muito bom. Falei que ia inspirar, gente, eu falei que era inspirar, eu já sabia, que ia inspirar muita gente aí e tudo mais. Como que é a sua vida hoje, Bianca? Como que você se sente quando você olha para as suas conquistas, quando você olha para as suas coisas? Como que você, como que você sente isso? Como que você percebe isso? Hoje eu vejo que realmente é possível alcançar coisas na vida da gente quando a gente se dispõe, primeira coisa, se dispõe a olhar para si e para se cuidar, porque a terapia não é fácil, ela dói, mas é uma dor que tem cura, que tem resultado. Então, quando você se dispõe a isso, você fala: não, eu quero viver esse processo, eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou disposta a viver, o resultado vem. E, e assim, o que eu vivo hoje, a vida que eu tenho hoje, as coisas que eu tenho conquistado hoje, antes para mim eram coisas assim inalcançáveis, porque para mim era como se tivesse assim, não é que eu falava, mas inconscientemente eu falava comigo assim: isso não é para mim. Eu quero isso, mas isso não é para mim. E hoje eu olho para as coisas e falo assim: você tem um poder na sua mão de escolher. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu sei o que está acontecendo por causa disso e eu posso escolher. Você não age mais no automático, você não age mais no comando do seu inconsciente. Você tem consciência de o que é e você tem o poder de escolha. Eu quero, eu não quero. Eu quero esse tipo de pessoa na minha vida comigo ou eu não quero esse tipo de pessoa na vida comigo. Eu quero adquirir esse imóvel, eu não quero adquirir esse imóvel. Eu quero comprar esse carro, eu não quero comprar esse carro. Eu quero trocar de emprego, eu não quero trocar de emprego. É escolha. Você tem o poder de decisão na sua mão porque você entende, você sabe onde está atuando as suas dificuldades. Elas não são mais ocultas, elas não estão mais vendadas, os teus olhos estão abertos para enxergar o que está acontecendo, e aí, em cima disso, você pode escolher. E a mudança vem. Definição de uma mulher autopoderosa. Escrevam aí. Definição de uma mulher autopoderosa. Eu escolho. Tem um preço? Claro que tem, mas ela escolhe. Ela É, escolhe que preço é ela vai pagar. você. O poder está na sua mão, a escolha é sua. Você está enxergando e aí você sabe, eu quero lidar com isso, eu não quero lidar com isso. Eu escolho caminhar para o lado A ou para o lado B. O poder é seu. Que bacana, Bianca. Antes as coisas para você pareciam grandes demais, né? Boas demais, ricas demais, para ser verdade. É, era.
inalcançáveis, não estou entendendo, não consigo entender o que está acontecendo, estava escuro, estava tampado, obstruído. Hoje não, hoje eu sei o que acontece, hoje eu sei o que eu quero, o que eu não quero, e hoje eu sei a escolha que eu posso e não posso fazer. Gente, eu tenho que fazer um adendo. Realmente, você chegou para mim com a sensação muito perdida. E assim, nós te ver hoje assim, ai, é tão poderoso. Você se sentir, você veio tão assim, tão desacreditada, né? Tão Foi, desorientada. E aí, eu sempre falo com você, né, principalmente na questão dos relacionamentos, que você é uma pessoa valiosa, que você não enxerga valor em si, e agora você está enxergando isso. Isso é muito bom, isso é um divisor de águas, né? é. Quer acrescentar mais alguma coisa? Pode fechar. Antes eu vivia à mercê do outro, eu vivia à mercê do que as pessoas colocavam para mim. Hoje eu vivo à mercê daquilo que eu quero para mim. Eu vivo aquilo que eu escolho para mim, e não o que os outros escolhem. Caramba, tá vendo? Saiu de uma dependência emocional para o alto poder. Não é barato, Bianca. Não é barato. Você Não, tinha dinheiro na mas época? Por que você priorizou não, fazer o cura de paz? não tinha, era uma situação, uma outra condição que eu tinha financeira, uma dificuldade financeira de controlar a minha vida financeira, era um emaranhado. E mesmo assim, eu falei, já que eu estou nesse emaranhado aqui, uma conta a mais para me trazer um resultado, para, como se diz, a última alternativa, não vai me matar por causa disso. Então, eu, mesmo sem condições, eu falei assim, não, eu quero investir, eu quero tentar. Para mim era a última situação, eu falei assim, isso aqui, porque eu me vi muito dentro do que foi colocado, dos exemplos colocados, eu me vi muito naquilo, eu falei, sou eu, ela está falando de mim. E eu falei assim, ela pode me ajudar. E eu falei assim, eu vou arriscar. E foi um risco que deu muito certo, valeu muito a pena. Que delícia ouvir isso. Muito bom, muito bom. E, gente, tá vendo? Não tem, né? Não é só por dinheiro, né? Nessas horas que eu sair da minha cama vale a pena para mim. É gerar essa transformação no outro. É. E tem momentos na sessão que você fala assim, nossa, hoje tem sessão, não tem nada para falar, não estou com vontade de fazer. Tem momentos que a gente vive isso, sim, faz parte do processo. Mas o que mais importa e o que faz com que a gente alcance o nosso resultado é nunca desistir. Mesmo que naquele dia você não esteja afim, remarque. Mesmo que naquele dia você não tem nada para falar, vá assim mesmo, porque vai aparecer. Mas faça. Nem que seja igual no meu caso, para uma tentativa. Último caso, é a minha última tentativa. Tenta, tenta, porque vai valer a pena. Vai valer a pena e o resultado chega sim. Existe realmente um resultado, existe realmente uma virada de chave e realmente a gente consegue ter o alto poder nas nossas mãos. Isso acontece, gente, isso é real. Eu tentei muita coisa e não via resultado, mas nessa aí aconteceu. Aconteceu. E hoje, assim, eu estou super realizada em muitas coisas na minha vida. E vou confessar para vocês que durante o processo de terapia com a Andresa, eu fui estudar psicologia, porque eu falei assim, gente, me vi muito naquilo. Eu falei, e era uma área que eu sempre gostaria de estudar, e até nisso a oportunidade financeira apareceu para estudar psicologia. E hoje eu estou fazendo curso de psicologia. Viu? Como eu comentei, a Bianca é da área, né? E já vivenciando aí a psicanálise, agora, né, formanda de psicologia. E é muito bom, as nossas trocas são muito boas em cima disso. E ela falando aí, né, para vocês do método Cura de Paz, e é uma coisa que ela fala para mim, que eu vou pedir para ela repetir aqui. Que ela fala que se eu tiver futuramente, né, uma equipe aí dos meus terapeutas, repete para eles. Mentoria, ó, Se me ela tiver, chama.
eu tiver uma equipe de terapeutas, ela quer ser a primeira a ser uma das formadas aí por mim, né, para compor minha equipe, Quero formada no meu método, fazer fala assim: "Ó, se tiver pra o método o curso de mentoria para o método de cura de paz, me chama que eu quero participar". aí, gente, olha, já tem concorrência aí, já tem curso concorrência Já. para eu criar no futuro. Tem mesmo, Que bom. mas não é só porque a gente é da área não, e eu falo isso de experiência que eu vivi, e eu hoje eu faço o curso, estou caminhando na área, é sempre foi sempre uma área que eu quis trabalhar e nunca tive oportunidade. Eu parei no RH, mas o meu sonho era fazer psicologia, era ser terapeuta, e eu falo assim, não é porque eu estou na área, e não é só porque eu conheço algumas coisas a mais do que um outro que não estuda nada nessa área e não vai conseguir. É possível para todo mundo, para todo mundo. E eu falo isso porque eu já fiz outras terapias, já fiz outros cursos, estudei muita coisa e nada resolveu no ponto que eu estou hoje de realizar, concretizar coisas na minha vida que foram sonhos assim de anos. E é possível para qualquer pessoa, tem que ter disponibilidade e querer viver o processo. Dedicação, isso você tem. Dedicação. Uma das coisas, né, você pontuou aí, eu quero trazer, é o seguinte, eu sempre falo que o Cura de Paz, ele atua em 4 áreas, né, relacionamento, carreira, poder pessoal e finança. E essa questão da carreira, é muito claro para mim que muitas vezes a gente fica seguindo ali um caminho que não gosta, como você comentou, né, eu vim seguindo outros caminhos, mas eu queria a área da terapia, e quando você se cura por dentro, você quer ser inteira, você quer ser essência em tudo, né? Então, sua missão de vida, o seu propósito de vida, ele acompanha isso, ele vem bater na sua É, porta, te encontra. Isso isso. aconteceu na minha história, né, passando pelo mesmo processo, e você comentando, eu me vi aí. Eu falei assim, nossa, agora eu me enxerguei ali. Ou seja, isso que você está vivenciando aí, de buscar a área que você ama, é a sua missão te encontrando. Isso. Né? Até na minha missão, eu fui encontrada por ela e ela me encontrou e eu encontrei. Aí casou ali, ó, direitinho. Exatamente. Não dá mais para viver trabalho só para pagar a conta. É mais do que isso, né? Justamente, justamente. E hoje eu estou muito mais inteira, muito mais segura de que fazer essa transição de carreira para mim é o caminho, não tem retrocesso, é isso aí mesmo. Tenho certeza, Bianca. Sempre tive. Do início eu sempre Certeza. falava isso para você. Pois eu sempre falo que a gente não precisa lembrar. Não precisa lembrar tudo o que aconteceu na infância, né? Muitas vezes o choque de dor é tão grande que o nosso inconsciente faz como o lixo debaixo do tapete. Ele esconde mesmo, que é para nos É, proteger da dor. Né? Ou seja, nossas lembranças, às vezes, elas ficam escondidinhas aí para que a gente não sofra, a gente não está preparado para lidar com elas. E mesmo com essas emoções escondidas, essas emoções dolorosas escondidas, a gente tem as memórias emocionais, que é se sentir esquisito, se sentir, né, desconfortável diante de alguma situação, mesmo não lembrando por quê. Mas, e a técnica ela funciona mesmo você não lembrando, porque ela atua no inconsciente, ela não atua no consciente. O consciente é a parte que lembra, né? E aí, uhum, mesmo assim, ela funciona, ou seja, porque ela atua no inconsciente. Mas, às vezes, né, muitas vezes, inclusive, é comum a gente lembrar de coisas que nos machucaram, de choques de dores ali da infância, que estão causando os bloqueios na gente. Você lembrou? Né? Aconteceu com você alguma coisa na infância? Onde estavam você consegue identificar onde estavam os bloqueios que te travavam? Você conseguiu enxergar isso? Conseguiu enxergar alguma coisa de desarmonia com seus pais? Alguma coisa nesse sentido? Alguma sim. pessoa ou outras pessoas na É, infância? um momento que eu vivi na minha infância que fica muito marcado e sempre, e no momento, assim, durante alguns anos da minha vida, eu não conseguia contar essa história sem chorar. Depois de um certo tempo, depois de muitos anos, eu conseguia contar sem me emocionar com ela, mas ainda com muita dor. E hoje ela faz todo sentido para mim em situações que eu vivia, que eu me colocava numa posição que não era minha.
e que afastava os relacionamentos que eu tinha. Quando eu tinha uns 9 anos, na terceira série, eu fui humilhada por uma professora dentro em sala de aula e meu pai estava presente minutos antes e ele não me defendeu. E aquilo gerou em mim, eu contei para minha mãe quando eu cheguei em casa, esperando que ela fosse na escola me defender, e a sensação que ficou para mim é que nem meu pai nem minha mãe me defenderam, porque eles não conversaram comigo, eu não tive um feedback disso, não recebi um retorno de alguma atitude deles em relação a isso, eu simplesmente tive que aprender a lidar com aquilo sozinha. E aí, durante muitos anos da minha vida, só de eu lembrar eu já me emocionava, de eu comentar eu engasgava, não conseguia contar, porque eu começava a chorar, engasgar. E aí eu fui vivendo, criando uma situação para mim que eu comecei a ser independente. Eu entendi, coloquei na minha cabeça inconscientemente que eu não podia depender nem esperar nenhuma segurança, nenhuma proteção, nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu que tinha que me virar sozinha, ser independente, me proteger e me cuidar. E a partir disso foi o que eu fui traçando para a minha vida durante muitos anos. E aí as pessoas olhavam para mim como uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que não insubmissa, não deixava ninguém mandar na vida dela, que resolvia tudo sozinha, não precisava de ninguém. E isso me prejudicou muitos anos nos meus relacionamentos, porque os homens me viam como uma mulher, entre aspas, homem. Uma mulher que estava no papel, na função masculina, e não numa função feminina de mulher, de delicada, de proteção, de carinho, de nutrição. E isso me prejudicou durante muitos anos e eu não sabia. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer a cura de paz, que eu identifiquei isso e tive o poder de escolha nas minhas mãos, e toda vez que eu me deparo numa situação que eu estou agindo na minha energia masculina, agindo como um homem, eu falo: opa, Bianca, esse lugar não é seu, sai desse lugar, você não precisa disso. Os seus pais erraram com você lá no passado, mas você já perdoou, essa história já foi curada e você não precisa mais agir dessa forma. Então, hoje eu tenho esse poder de escolha. Isso fez muito sentido para mim, porque eu não ajo mais no automático, porque quando eu era criança, eu precisei me cuidar, precisei me defender, porque para mim, na minha cabeça, o meu pai eu não podia contar com ele, nem minha mãe, porque eles não fizeram nada por mim. Só que hoje eu entendo que eu não fui criada e eu não preciso estar nessa posição mais. Eu não preciso, agir, como um homem para me defender sozinha e, tipo, passar por cima de certas situações que não são necessárias para mim. Eu posso ter uma vida mais equilibrada, vivendo na minha energia feminina, que é o que eu escolho para mim, que eu gosto de estar, que é o que eu quero para mim, e sem lutar contra ninguém, ninguém me deve nada. Então, isso para mim fez muito sentido. Virou uma chave aqui que mudou, e aí eu escolho qual energia que eu quero atuar. Eu quero estar na feminina, não na masculina. Quando a gente está no papel, né? A gente está fora do nosso papel, a gente sempre gera dor para a gente e para o outro, sempre, né? Então, que bom que você conscientizou disso. E me fala, como que era o relacionamento de você com seus pais na infância? Fala de um, depois fala do outro. Pai, mãe, fala um pouquinho sobre É, isso. eu sempre Como que você meus sentia? pais o lar onde eu fui criada foi um lar de pai e mãe e uma irmã que eu tenho, da época que eu nasci, muito normal nessa época. E minha mãe sempre foi dona de casa, cuidando da gente, e meu pai trabalhando para colocar comida dentro de casa. Só que eu vivia numa situação que eu via assim que meu pai tinha uma certa afinidade maior com a minha irmã, e aí eu ficava naquela necessidade de chamar a atenção dele, e ele não era um homem muito carinhoso, de ficar abraçando, dizendo: "Filha, eu te amo", como a gente vê muitos pais fazendo isso com os filhos hoje.
Eu venho de uma geração que os pais antigamente tinham um certo bloqueio, uma certa resistência com esses tipos de atitude com os filhos. É verdade. E aí isso foi gerando, foi até até uma cultura na época, né? Hoje isso está diferente. E aí quem fazia isso, esse carinho, esse cuidado, uma comidinha gostosa, aquele cuidado da higiene de um banho, de uma roupinha limpa, era sempre da mãe. Então eu sempre tinha uma afinidade maior com a minha mãe e tinha um certo afastamento com meu pai. Só que a minha mãe sempre contava pra gente que, quando eu era pequenininha, que meu pai saía e eu ia atrás dele. Fugia de casa, não podia ver o portão aberto que eu ia atrás do meu pai e levava minha irmã junto. Então, era uma história que ela sempre contava para mim, eu não entendia. Eu falei, gente, mas por que que eu fazia isso? E várias vezes as pessoas me pegavam na rua e me levavam de volta para casa, ou chamava minha mãe, falando, ó, oh, Bianca tá em tal lugar, e com a irmã juntos, duas lá, 2 anos, 3 anos, e uma de 4 e a outra de 3 anos, 2 anos, perdida no meio da rua, procurando o pai. E aí depois que eu fui entender que era essa necessidade que eu tinha de chamar a atenção do meu pai, de ter o olhar dele para mim, e isso não fazia sentido antes, hoje faz sentido. E eu sempre via o meu pai mais atencioso, mais cuidadoso com a minha irmã, uma afinidade maior com a minha irmã, e isso gerou essa necessidade de eu trazer esse olhar dele para mim, e esse carinho, esse cuidado que a gente não tinha, esse toque de pai que a gente não tinha quando era criança. Muito bem, isso aí foi o que impactou nos seus relacionamentos, né? Você fazia o mesmo. Eu sempre me mantinha afastada deles, né, eu afastava eles. Impedia que eles entrassem por medo dessa situação que eu vivia na escola, porque eles não vão me proteger, eu não me sinto segura com figura masculina, porque meu pai não me protegeu, e também não tinha o carinho, o afeto do pai. Então tudo isso colaborou para eu manter os homens afastados de mim, manter os homens longe de mim. Mas vale a gente lembrar que esse afastamento ele era inconsciente, né? Na verdade, o que Inconsciente. acontecia na realidade era uma carência de você tentar agradar e fazer É, eu essa queria coisa. muito que eles estivessem perto, queria muito agradar para que eles ficassem comigo, mas inconscientemente eu fazia o contrário. Eu fazia com que eles se afastassem, porque eu tinha medo deles. Igual eu tinha medo quando meu pai agiu comigo lá na escola e eu sofri essa retaliação, vamos dizer assim, essa humilhação da professora e toda a sala. Foi, como se diz, uma humilhação coletiva, e aquilo me marcou muito. Muito bem. Bianca consegue fazer links profundos aí, porque por ela ser da área. Mas, assim, às vezes você não vai nem fazer esse link que ela está fazendo aqui e a solução E vai atua do ter mesmo, resultado. porque você não precisa trazer para o consciente. É só limpar o inconsciente do lixinho aí, da sujeira, faxinar aí com cura de paz, que o resultado vem, né? O resultado alcança. E me conta, quando você falou do seu passado, da sua infância, isso ainda traz sofrimento para você? Você ainda consegue ver sofrimento aí? Como que está para você? Não, essas questões, essas situações não, essas situações estão bem resolvidas. Eu tenho outras questões para tratar, para lidar, mas essa aí da escola, por exemplo, hoje está muito claro para mim o que que foi tudo isso que aconteceu, o que que tudo gerou para mim, e eu emocionalmente isso não é uma situação que eu preciso, eh que me atrapalha, vamos dizer assim, na minha vida hoje. Como se diz, algumas cascas de cebolas foram tiradas, então eu já estou mais avançada nesse processo. É exatamente isso, o método é descascar cebolas. É, Então, quer dizer, Bianca, que o cura de paz cura a sua vida. cura, muito, muito. E realmente faz uma diferença na vida da gente. E uma coisa que eu queria deixar claro, assim, porque muita gente, igual você falou, tem gente que não vai entender na profundeza o que que aconteceu, e isso vai trazer o resultado. A técnica da cura de paz, o resultado vem.
Mas é uma coisa muito importante que a gente trabalha também nas sessões é a questão do perdão, e o perdão é indiferente do que do que do que foi gerado de dor em você. Porque da mesma forma que erraram conosco, a gente também erra com o outro. A gente é um ser em construção. Então, é super importante a gente saber e entender a posição que algumas outras técnicas também trazem disso, da questão de honra e de posição de autoridade que os pais ocupam na vida da gente, porque eles também trazem erros que eles aprenderam com os pais deles, com a cultura que eles viviam na época. Então, assim, não cabe a nós jogar essa carga, esse peso em cima deles. Cabe a nós entender, entender no sentido assim, tratar esse emocional e esse inconsciente e trazer uma ressignificação a partir disso para que você viva uma nova realidade, você viva uma nova situação que vai ser benéfica para você, que aquilo não vai te doer, não vai te machucar, não vai te prejudicar mais, que esse bloqueio vai ser quebrado. Exatamente, fazer a cura, né? É fazer a cura em A cura. geral. Você cura a sua relação com seus pais também, porque o problema É, é estrutural. Somos todos justamente. vítimas de outras vítimas. E para que vocês Isso. que estão assistindo aqui e são pais, vocês têm dois motivos para estar aqui. Porque o primeiro é você curar a sua criança ferida e fazer a cura de paz por você. E o segundo motivo é você fazer a cura de paz para que você não cometa os mesmos deslizes com seus filhos. Para que os seus filhos não enfrentem os bloqueios, por exemplo, que a Bianca enfrentou, as dificuldades que ela enfrentou e tem que passar por esse sofrimento para desconstruir de dentro para fora. Vamos errar? Vamos. Vamos vacilar? Vamos. Mas quanto mais a gente conhecer, quanto mais autoconhecimento a gente tiver aí de como funciona, né? O cérebro, de como funciona as questões aí de relação e reflexo dos pais nas nossas vidas, menos nós vamos passar isso para as gerações próximas. E isso é poderoso, está na minha missão de vida, né? Que as crianças sejam cada vez menos impactadas por esse normal, né, que deixa a criança chorar, que cala sua boca e, né, enfim, engole o choro, essa coisa toda que é muito. Isso é o mínimo, né? Que a gente enfrenta muito mais que isso aí dentro dessas áreas. Mas muito bem, você colocou muito bem. Bianca, eu estou assim super emocionada. Eu acompanhei seu processo de uma maneira muito de perto. E eu quero te agradecer, né? Eu quero te agradecer por você ter vivenciado essa cura de paz, por você ter feito esse processo todo, ter tido disciplina, coragem para você encarar isso, ter se dado isso de presente. Parabéns pelas suas conquistas, pelos seus méritos. Eles são seus. Toda mulher tem dentro de si a sua essência, a sua mulher autopoderosa, a sua mulher poderosa. O que a gente precisa fazer é arrancar as casquinhas. E foi o que você fez Isso, com o método Cura de Paz. É arrancar as casquinhas. isso. Muito obrigada, gratidão por você, né, dispor aí do seu tempo, da sua vida, da sua história, né, deixar a gente entrar aí na sua casa, que é sua, que É, você minha. conquistou. Parabéns mesmo, parabéns. É uma honra muito grande fazer parte das suas conquistas. Gratidão por este momento. Gratidão é minha, Andresa, agradeço muito. Eu acredito muito que nada acontece por acaso na vida da gente, você apareceu no meu caminho no momento certo, e você foi assim, junto comigo, de mão dada, junto ali, caminhando em cada etapa, em cada casca que a gente ia tirando durante esse tempo, e para mim, assim, só gratidão, porque foi muito gratificante, e hoje eu posso dizer que realmente aquilo que a gente acha assim, será que vai acontecer? Vai, vai acontecer, sim, porque a cura de paz curou minha vida.